Bom, depois de ter montado o nosso primeiro agente que já responde, então se a gente fizer qualquer tipo de pergunta aqui, ele vai responder o nosso questionamento. Ao longo dessas aulas aqui, nós vamos entender um pouco melhor sobre API, sobre LLM, sobre a memória. Eu vou explicar cada vez mais a fundo sobre cada coisa para que você melhore o seu agente. Aqui, agora, você vai entender melhor sobre a memória do seu agente. O que é uma janela de contexto e por que a gente selecionou duas janelas de contexto? Aqui, para a gente entender a memória, o nosso chat, quando nós mandamos uma mensagem, o agente, ele recepciona e a primeira coisa que ele vai fazer é puxar mensagens anteriores. Então, por exemplo, como não havia uma memória anterior, então simplesmente ele voltou o histórico para o nosso modelo de linguagem. O nosso sistema, ele já tem uma mensagem padrão. Então, no caso, o nosso agente, ele é um assistente de ajuda. Por padrão, o nosso agente, ele já vem com esse prompt. A gente consegue modificar esse prompt. Então o sistema falou: "Ó, agente, você é um assistente". O humano falou: "Bom dia". O que que você vai retornar? Aí o agente foi lá, falou: "Bom dia, obrigado pelo seu cumprimento". Aqui eu vou colocar agora meu nome é Marcelo. Vou colocar meu nome é Marcelo. O que que o agente fez? Então a gente mandou a mensagem do nosso chat para o agente verificou a memória e voltou uma mensagem. Então aqui na memória colocou o input, que é o meu nome é Marcelo, o sistema identificou que ele é um assistente, tá? Esse daqui é um formato em JSON, tá? O arquivo em JSON. A gente sabe por causa dos parentezinhos aqui, abertura e fechamento. Ele mandou essa mensagem, voltou para nossa LLM, o bom dia, mandou também o bom dia, obrigado, ele mandou a mensagem também que foi mandado pelo linguagem de modelo, e aí ele mandou para a LLM todas essas mensagens. Então, o que que o agente mandou para nossa LLM quando a gente mandou bom dia? Ele mandou que o sistema falou que ele era um agente de ajuda, mandou o humano mandou bom dia, aí a IA respondeu, e o humano colocou que o meu nome é Marcelo. E aí ele respondeu: "Prazer em conhecê-lo, Marcelo. Bom dia, eu sou um assistente virtual, estou aqui para ajudar qualquer coisa que precise. Qual é o assunto que você gostaria de discutir ou precise de ajuda com?". E, por exemplo, aí ele voltou lá na memória e salvou essas mensagens na memória novamente, para que quando puxar, ele vai toda essa janela aqui de contexto. Então agora eu vou colocar eu tenho 27 anos. Então, novamente, o processo do nosso agente foi verificar na nossa memória quais foram as últimas mensagens. Ele jogou para nossa LLM as nossas conversas. Então, olha só, sistema, humano, IA, humano, IA, humano. Eu tenho 27 anos. Aí ele respondeu, com base nessas mensagens aqui. Então, ele já sabe o nosso nome e ele já sabe que a gente tem 27 anos, com base no input que foi mandado de memória para ele. E aí ele falou: "Muito bem, parabéns por ter alcançado os 27 anos. Essa idade é incrível para aproveitar a vida e fazer novos planos e sonhos. E você, Marcelo, o que você gostaria de fazer nos últimos anos? Tem algum hobby ou interesse que você não tem tempo para explorar?". Então, olha só, ele já foi explorando para qual direção que eu estou indo. Se fosse uma outra LLM, talvez ela teria outra linguagem de caminho de assunto. Entende? Então cada LLM é como se você estivesse conversando com o ChatGPT, com o DeepSeek, com o Grok. E, por exemplo, aqui eu penso em expandir meu negócio e automatizar ele, e depois viajar ao mundo. E aí, novamente, mandei essa mensagem para o agente mandou para a memória primeiro, para puxar essas mensagens. Então aqui ele mandou: "Meu nome é Marcelo".
Aí ele falou: "Prazer em conhecê-lo, Marcelo. Eu tenho 27 anos". Aí ele viu que eu tenho 27 anos, ele perguntou o que eu queria explorar, e ele voltou isso para o agente mandou isso para a LLM. Então olha só o textinho aqui, ó, que foi mandado. E aí, basicamente, ele respondeu com base em todo esse texto aqui que foi mandado. Aí ele aqui, ó: "Parabéns por ter um plano ambicioso para o futuro. Vamos expandir seu negócio. Se você não se importa em compartilhar quais são seus principais desafios para enfrentar, automatizar, expandir". Olha só como ele está explorando para a gente chegar em algum lugar. Além disso, você tem algum desafio específico em mente para o futuro seu futuro viajamento? Não sei se essa palavra existe não, hein. Já aconteceu dele inventar a palavra, tá. Então cada LLM, que é linguagem de modelo, tá, pode ter uns problemas. Já aconteceu sim dele, inventar a palavra, tá vendo, ó, viajamento. A palavra não existe. Então essa é a diferença de você usar uma linguagem de modelo gratuita para uma linguagem de modelo talvez pague que, né, tem parâmetros melhores para português. Talvez em inglês ele não vai cometer esse erro, grotesco. Eu vou ensinar tanto você rodar uma LLM localmente como outras LLMs, ok? É bem simples, é o mesmo processo que a gente fez para adicionar ali, mas a gente vai estar usando, o site do ChatGPT, o site do DeepSeek. O DeepSeek ainda não liberou ainda, a LLM deles. Então, aqui, eu tenho uma produtora audiovisual e uma plataforma de aulas. E aí a gente já vai chegar no grande ponto. Então, novamente, o processo foi chat para o agente, agente da memória, memória para o agente, voltou as mensagens, agente para a linguagem de modelo. Então, ele mandou todas aquelas mensagens, a LLM compilou ali as mensagens, entendeu e está respondendo. Agora, a grande questão é que eu vou perguntar qual é o meu nome. Qual é o meu nome? Ele falou que esqueceu de perguntar o meu nome inicialmente. É Marcelo. Só que ele só sabe dessa informação, e aí eu deveria ter pulado mais uma linha, e aí agora ele sabe que meu nome é Marcelo. Mas eu acho que ele não vai saber, por exemplo, quantos anos eu tenho. Por quê? Porque agora eu mandei qual é o meu nome, então ele foi na memória buscar qual que era o meu nome primeiro, por base das conversas anteriores. Quando ele puxou essa memória, ele jogou aqui para o agente. E aí aqui estava o que foi enviado para LLM. Então eu posso expandir meu negócio, tã-nã-nã, tã-nã-nã. E aqui ele já tinha citado o meu nome. Porém, se eu perguntar qual é a minha idade e qual é minha idade. Marcelo, eu não sei a sua idade. Como um assistente, minha função é fornecer informações e ajudar. Não tenho acesso a essa informação pessoal sobre você, incluindo sua idade. Então a gente pode ver 2 coisas, 2 pontos bem fortes aqui, que é, ele só lembrou do meu nome, porque ele repetiu o meu nome aqui. Quando eu vi que a mensagem ela já não estava mais, aqui, eu perguntei qual que era o meu nome. Só que ele já tinha dito meu nome aqui, então quando ele mandou pra LLM, a LLM raciocinou que aquele ali poderia ser o meu nome e falou: "Ó, seu nome então é Marcelo". Só que a uma linha depois, eu perguntei qual que era a minha idade, e ele já não soube responder. A janela de contexto serve exatamente para isso. Quanto maior for a janela de contexto, maior vai ser a lembrança do seu agente de inteligência artificial. Traduzindo, maior vai ser a mensagem que ele vai mandar para a LLM entender a janela de contexto e responder com base naquilo. Quando você manda qual é a minha idade, por exemplo, ele não vai só ver qual que é a sua idade, ele vai tentar ou ele vai receber todas as últimas mensagens até achar qual era a minha idade aqui. Só que se você definir uma janela de contexto curta, tá, ele vai ter uma janela de contexto curta. Aqui, se você colocar 50 já é interessante, você já vai ter uma janela de contexto
Você viu? Olha o tanto de pergunta que a gente fez e ainda assim ele lembrava o meu nome, mas isso por base porque ele repetiu o meu nome. Então, se a gente colocar no prompt, por exemplo, para ficar repetindo o nome, a LLM vai identificar ali, por similaridade, que tá falando o nome e esse nome possivelmente é daquela pessoa, tá? Então, basicamente, essa é a funcionalidade da memória. Você pode adicionar outras memórias aqui. Então, a memória que eu vou adicionar é o Postgres. Ela vai funcionar localmente no meu computador. E aí, essas mensagens vão ficar todas salvas num banco de dados no meu computador. O modelo simples, ele não é recomendado, ok? Para você utilizar em grande escala, em larga escala. Você tá ali conectando seu WhatsApp, vai chamar 5 pessoas ao mesmo tempo, vai chamar um monte de pessoas ao mesmo tempo. Então ele não vai suportar. Você tem diversas opções aqui. Algumas são pagas, algumas são gratuitas. A opção que eu vou fazer, né, eu vou fazer um agente, o mais barato possível, basicamente, inicialmente ele vai ser gratuito, então a gente vai criar ali o agente gratuito, e aí depois você pode aperfeiçoar, você vai entender melhor para que serve, o porquê, usar uma memória local, o porquê talvez usar uma memória que você está usando no servidor de outra pessoa. E aí você vai aprimorar o seu agente conforme a sua necessidade. Mas você já entendeu para que serve uma janela de contexto, por exemplo, tá? A janela de contexto, ela serve exatamente para lembrar a quantidade de texto. E é assim que funciona, ok? Então, na próxima aula, a gente vai entender um pouco melhor sobre esses processos. Vou salvar o meu projeto e até a próxima aula.